Boa noite, meninos. Agora vai. Agora eu vou apresentar a tela, porque eu tinha esquecido de apresentar a tela. Eu vou explicar rapidinho para me colocar no YouTube e, e vocês acompanharem a explicação, certo? Vamos lá. Interpretação de gráfico. Gente, interpretação de gráfico hoje em dia é muito importante, porque aparece muito em jornais, revista, meios de comunicação como televisão, na internet e tudo mais. Os gráficos que a gente vai trabalhar hoje, que é o gráfico de barras e o gráfico de colunas e o gráfico de linhas e também um gráfico de setores. Vamos lá, gente. O gráfico de barras verticais. Olha só. Vou aumentar aqui a tela para vocês e vou explicar. O gráfico de barras verticais, ou gráfico de colunas, é um gráfico que os resultados estão dispostos em barras verticais. Olha esse exemplo. Vamos entender esse exemplo aqui, ó, da região sudeste. População estimada. O que que fala isso aqui? Se você observar no gráfico, tem Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo. São os estados da região sudeste. E nele está apresentado o número de habitantes de cada estado. Por exemplo, em Minas Gerais, tem 21.119.536. Espírito Santo, 4.016.356. Rio de Janeiro, 17.718.956. São Paulo, 45.094.866. Então, isso é o que o gráfico está mostrando para a gente. E o que pode cair de exemplo, de exercício para vocês responderem? Por exemplo, qual que é a população total do Espírito Santo e Minas Gerais? Para vocês saberem a população total do Espírito Santo e Minas Gerais, vocês vão somar o número de habitantes de Minas Gerais e o número de habitantes do Espírito Santo. Ou, por exemplo, qual que é a população total da região sudoeste? Se perguntar a população total, é das 4 regiões. Você vai ter que somar, certo? Tranquilo? Aí vem a população por região. O outro gráfico é o gráfico de setores. O gráfico de setores é o de pizza, aqui o redondo. Aí vem a população no Brasil por região. O que esse gráfico está nos falando? Está separada a população do Brasil por região em porcentagem. Por exemplo, 14% da população brasileira está na região sul, que é de roxo, 8% da região centro-oeste, 9% da região norte, 42% na região sudeste e 27% na região nordeste. Uma dica importante: se cair na questionário, qual que é a diferença entre a população da região sudeste e a população da região nordeste? Diferença em matemática, gente, sempre é subtração. Vocês vão pegar o número da região sudeste, que é 42, menos o número da região nordeste, que é 27, certo? Então, diferença é subtração. Mas se perguntar qual que é o total da região norte, sul e centro-oeste, das 3 regiões. Aí você vai somar as 3 regiões, norte, sul e centro-oeste, certo? A gente tem que ficar ligado nas perguntas em relação aos gráficos, certo? O outro gráfico, gráfico de barras horizontais. Vamos interpretar esse gráfico. É igualzinho o gráfico de barras verticais, só que as colunas estão na forma horizontal, certo? Olha só, Centro-Oeste, população estimada. Aqui já é a população estimada dos estados do Centro-Oeste. Por exemplo, no Distrito Federal, eu tenho 3.039.444. Em Goiás, 6.778.772. Mato Grosso, 3.344.544. Mato Grosso do Sul, 2.703.147. Aí se perguntar aí, por exemplo, qual que é a diferença entre Goiás e o Distrito Federal? Diferença, subtração, menos o valor de Goiás, menos o Distrito Federal, certo? Vamos lá. O próximo gráfico, gente, é o gráfico de linhas. Esse gráfico de linhas aparece muito em pesquisa eleitoral. Como que a gente vai interpretar? Vamos observar as linhas aqui. Essa linha vermelha, o que que significa? A linha azul, o que que significa? E o que que esse gráfico está falando? Ó, evolução da população mais velha e mais jovem do Brasil. A linha vermelha são os recém-nascidos com menos de 1 ano. A linha azul são com 90 anos ou mais. Por exemplo, em 2010, com 90 anos ou mais, tinha abaixo de 1 milhão de pessoas. E em 2010, nasceram aproximadamente 3 milhões de pessoas, certo? Tranquilo?
Vamos lá. Por fim, o último gráfico é o pictograma. Esse gráfico aqui do lado, ó. O gráfico de pictograma está aparecendo em imagem. Os dados são aparecidos em figuras. Por exemplo, gols dos 4 primeiros colocados da Copa do Mundo de 2018. Tem a França, a Croácia, a Bélgica e a Inglaterra. A bolinha azul significa gols feitos. A bolinha vermelha é gols levados. E cada bolinha azul representa 2 gols. E cada bolinha vermelha representa 2 gols levados. Então vamos lá. A França teve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bolinhas azul. Se foram 7 bolinhas azul e cada bolinha azul vale 2, ela marcou 14 gols, certo? E quanto que ela levou? Tem 3 bolinhas vermelhas. Cada bolinha vermelha vale 2, então ela levou 6 gols. Certo, meninos? Desculpa não ter apresentado a tela, não ter mostrado bem a tela, mas agora vai o vídeo certo, tá? Eu espero vocês na próxima live. As atividades estão lá na parte do portal, em grupos, matemática em suas tecnologia, atividade remota do dia 17/6, certinho? Até mais, meninos. Obrigado.